Bom dia, gente. Vocês estão felizes? Minha voz tá mais forte hoje, né? Tomara que fique assim até o final. Cadê o tema? Aqui. 3 horas de pregação hoje, né? Foi me dado 40 minutos. Eu consegui negociar 45. Então, que horas são? Ó, 57 aí, ó. Vamos ver o que a gente consegue. Mas qualquer coisa a gente estende um pouquinho, né? Paulo pregava quantas horas lá? Ih, a madrugada fora, né? Caía da janela. Ninguém aqui vai cair da janela, ninguém aqui vai morrer. Mas o que pode acontecer é dormir. Mas em nome de Jesus não vai acontecer. Sai soninho em nome de Jesus. Agora, quem dormir, quem ficar parado, vai tomar um... Tá ligado. E gente, as luzes aí, quem puder acender, o pessoal que está com a Bíblia física aí, conseguir acompanhar melhor. Hoje a gente vai falar de um tema interessante e que eu acho que na maioria das vezes a gente nunca vê esse tema sendo tratado em cultos assim tradicionais, né? Geralmente alguma conferência profética, algum culto especial, diferente, alguma conferência... Mas parece que, naturalmente, esse assunto nunca é tratado, né? E aí, o foco cai muito sobre só os dons. Só que, como o nosso costume é a pregação expositiva, a gente hoje vai ver um pouquinho do porquê Paulo está falando sobre os dons. Por que ele entra nesse assunto, né? A gente precisa lembrar, e lá no início da carta, lá no início das nossas exposições, quando a gente... começou essa série, eu acho que vocês vão lembrar que a gente falou que a carta aos Coríntios ela pode ser tratada capítulo por capítulo ou problema por problema, ou tema por tema. E esse aqui é mais um dos problemas que estavam acontecendo na comunidade dos Coríntios, né? E a gente já falou também que essa carta aqui, principalmente essa primeira carta aos Coríntios, ela é uma resposta de Paulo a uma carta que os coríntios mandaram a ele com dúvidas sobre alguns procedimentos ou alguns fatos que estavam acontecendo na comunidade. Então, Paulo está respondendo a uma questão que eles levantaram, só que Paulo não tem um intuito de confirmar a ação deles. E também não tem um intuito de ficar ensinando sobre os dons. Tanto que a gente vai ver que ele vai passar muito rápido sobre os dons. Essa lista não é exclusiva. A gente vai encontrar umas 4 ou 5 listas sobre os dons. As listas não se repetem no total. Então, Paulo está corrigindo os irmãos de Corinto quanto ao uso dos dons no momento de culto, no momento de reunião eclesiástica. Então, vamos para o texto aí, para a gente depois fazer umas definições e uns panoramas. Então, quem abriu aí diz glória a Deus. Quem não abriu diz Escola Bíblica Dominical. Ninguém falou, então todo mundo achou, né? Vamos lá, a porção de hoje, 1 Coríntios 12, do 1 até o 11. Achou, irmã? Escola Bíblica Dominical. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que, quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A um é dada, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos,
A um é dada variedade de línguas e a outro capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. Então vamos lá. Queria fazer algumas definições, fazer um panorama leve sobre os dons, mas já informando que não é um panorama extenso e a gente não vai conseguir abordar tudo na maior profundidade possível. Então, quando a gente fala sobre dom, a gente precisa entender o que é um dom. E um dom a gente pode definir como uma ferramenta sobrenatural que é dada pela graça do Espírito Santo para ser usado na edificação da igreja, na evangelização e no conhecimento de Jesus. A gente também pode ver que alguns dons, eles são uma santificação de um talento que já é inerente da pessoa, ou que a pessoa já tinha antes do seu processo de conversão, de regeneração. Por exemplo, dom de liderança, dom de administração, dom de ensino. De repente você conhece alguém que não é uma pessoa convertida, mas você olha para ela e fala assim, caramba, essa pessoa é um líder nato. Essa pessoa é um administrador nato. Essa pessoa é um professor nato. Só que quando essa pessoa ela é alcançada pela graça de Deus, o Senhor santifica esses talentos e a possibilita de usar esses talentos que ela já tinha em prol da edificação, da evangelização e do conhecimento de Jesus. Então, por exemplo, o dom de cura é algo que a pessoa vai receber ali, provavelmente depois já do seu ato de conversão, porque é uma obra do Espírito Santo sobre a vida dela. Mas a gente vê que muitos outros dons a pessoa já carrega com si desde o seu início de vida. Só que a partir do momento que ela encontra o Senhor, esse talento ele é santificado. E aí ele é direcionado para um alvo correto. Você vê que tem pessoas que têm capacidade de ensinar, mas ensinam coisas erradas. A gente cansa de ver aí os gurus de internet, que eles vão ensinar, ou às vezes até, entre aspas, ensinar, mas o alvo deles é o quê? Engano, é corrupção, é maledicência, é um monte de coisa que não contribui para a obra do Senhor. Mas aí o Senhor alcança uma pessoa e aí ele santifica essa pessoa e santifica os dons e os talentos que tem sobre a vida dela. E aí ela começa a usar isso para a glória de Deus. Amém? Então deu para ficar um pouquinho entendido? Origem dos dons. De quem o dom vem? Do Espírito. Tirando esses dons naturais, esse presente de Deus para a igreja e esse processo de santificação de um dom natural, ele é feito por quem? Pelo Espírito. Isso vai informar que não é uma coisa ou uma obra da nossa força. Não é do nosso braço. Não é porque eu quero fazer alguma coisa que eu estou capacitado para fazer tal coisa. É o Espírito quem vai distribuir os seus presentes sobre a comunidade, sobre a igreja, para o processo de edificação, de evangelização e do conhecimento do Senhor. Quando a gente fala sobre diversidade dos dons, ou a quantidade dos dons, queira você denominar do jeito aí que você preferir, a gente tem uma gama um pouco grande, né? Se a gente for, eu fiz uma divisãozinha assim, mas bem rapidinho e bem simples. Olha só a diversidade. Dom profético, dom real, dom de poder, dom sacerdotal, dom de conhecimento, dom de palavra. Então, a variedade, ela é grande. E isso é interessante porque, no fim, mostra como um depende do outro. Deus não vai liberar todos os dons sobre uma só pessoa. E nesse ato de ser diversificado a doação dos dons, isso é graça de Deus. Porque imagine se uma pessoa tivesse todos os dons. De quem ela dependeria? No contexto humano e de comunidade? De ninguém. Ela tem tudo. Então, ela fala a língua e ela interpreta a própria língua. Ela dá a profecia, mas a profecia, de repente, é para ela mesma. Então, ela não está dependendo de ninguém. Ela não está num contexto assim que ela depende do irmão.
E isso é graça de Deus. A graça de Deus na divisão dos dons nos habilita a não ser arrogante quanto à necessidade que nós temos do próximo. E isso é preciosíssimo para a igreja e que a igreja entenda isso. Então a gente já falou sobre a origem dos dons, sobre a diversidade, sobre o propósito. E o propósito basicamente vai ser equipar a sua igreja. Equipar a igreja a fim de que ela desenvolva o seu ministério num período desde a ascensão de Jesus ao Pai até o seu retorno. Paulo fala isso em 1 Coríntios 1:7. Outro ponto do propósito dos dons é o aperfeiçoamento dos santos. E Paulo vai falar isso lá em Efésios, capítulo 4, verso 12, quando ele está falando dos dons de Cristo sobre a igreja. E outro propósito dos dons é a edificação mútua. Então, os dons, a gente vê que eles não são dados para exaltação própria, para exaltação da pessoa que é detentora dos dons, mas para o fortalecimento da fé do nosso próximo. Amém? Está ficando claro e inteligível até aqui? Então, beleza, vamos lá. Quando a gente para fazer uma lista assim, de quantos dons a Bíblia vai citar, se a gente for tratar individualmente, a gente tem ali por volta de 22 dons, basicamente falando. Mas o estudioso e teólogo Wayne Grudem vai dizer que se a gente for distribuir esses dons quanto aos seus usos e quanto às suas diversificações, essa lista ela pode chegar de 50 até 100 dons. Então, 22 já é um número legal. Mas imagine chegar a 100. E isso mostra, pelo menos para mim, como Deus deseja habilitar a sua igreja. Como Ele, no seu caráter doador, deseja que a sua igreja seja capacitada para que ela seja edificada. E edificada em amor. Edificada olhando cada um para o seu próximo e recebendo daquilo que o Senhor depositou sobre a vida do seu irmão. Amém? Então vamos lá, agora vamos para contextualizar um pouquinho da época e por que Paulo estava escrevendo esse assunto aqui. Então a gente já falou que Paulo estava respondendo algumas perguntas que os coríntios tinham feito. E as respostas agora são sobre essa manifestação dos dons no ambiente de culto. E como eu disse, essa resposta de Paulo a essa carta era mais no intuito de corrigir os coríntios do que a instruir, basicamente, sobre alguma coisa. A gente lembra que Paulo ele ficou 1 ano e meio plantando essa igreja de Corinto. Então, a gente pode dizer que, quase que certamente, ele abordou esse assunto e de uma forma profunda. Então, qual o problema em si com os dons na igreja de Corinto? Abuso dos dons. A gente precisa lembrar que muitos deles vieram de religiões pagãs, onde o misticismo ele era bem exacerbado e onde muitos consideravam essa questão de profecia e de falar em línguas como um sinal de espiritualidade, como um sinal de maturidade espiritual. Então, tinha uma concorrência dentro da comunidade para falar em línguas e para profetizar. É como se tivesse uma fila e eles corressem para essa fila para pegar o microfone e ficar profetizando e falando em línguas, demonstrando um sinal de autoridade espiritual ou de maturidade espiritual. E Paulo vai falar que falar em línguas ou profetizar não é um sinal de maturidade. Na verdade, a Bíblia vai falar sobre sinais e vai mostrar que nem todo sinal é feito pelo Espírito de Deus. Então a gente vê que espiritualidade ela é diferente de manifestação carismática. Uma pessoa ela pode se mover nos dons, mas ela não necessariamente pode ser madura espiritualmente. Ela pode se mover nos dons, mas ela pode não conhecer a Jesus. Alguns exemplos aí que a gente pode ver sobre a finalidade errada, né? Mateus 24, verso 24, Jesus vai falar e vai alertar sobre o engano dos últimos dias. O texto diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios. Então a gente vê que a manifestação e a operação de sinais
não necessariamente trazem edificação para a igreja. No caso de Corinto, não estava trazendo edificação, mas estava trazendo confusão, estava trazendo divisão. Outro texto, Mateus também, capítulo 7, verso 21 e 23. Se você quiser, anota, não vai dar tempo de esperar para vocês abrirem, porque senão a gente não termina em 40 minutos. Mas diz assim: nem todo que declara o Senhor, nem todo que diz Senhor, Senhor, faz a vontade de Deus. Jesus está falando isso. Olha só o que o texto diz. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Em seu nome nós não expulsamos demônios? Em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, Jesus está falando sobre a possibilidade de exercer algum tipo de operação e manifestar algum tipo de sinal sobrenatural e não conhecer a Jesus. E eu acho que isso não é nenhuma surpresa para os nossos dias. Quem nunca viu um exemplo de alguma igreja ou comunidade onde há uso dos dons, ou um pseudo-uso dos dons, mas as pessoas atestam que elas não conhecem Jesus? Onde o uso é exagerado, não moderado, e ele acaba causando mais confusão do que edificação. Isso quando há edificação. Então, alguém se manifestar em algum dom ou em algum sinal não é um sinal de maturidade no espírito. Uma pessoa, ela pode usar um dom buscando o seu próprio benefício. Uma pessoa, ela pode usar o dom, mas o fundamento ou a base ou a motivação do seu dom não é o amor ao próximo e a edificação, mas é a sua autopromoção. Uma pessoa, ela pode operar sinais e nem ser o Espírito Santo. Pode ser um espírito demoníaco. E João vai falar isso em Apocalipse 16. De espíritos de demônios que capacitavam pessoas para operar sinais. E a gente vê que Paulo fala no início da carta que a igreja de Corinto ela era enriquecida com todos os dons. Mas no capítulo 3, se eu não me engano, ele vai falar que a igreja era o quê? Carnal. E aí a gente entra nesse quase que um paradoxo. Eles têm dons, mas eles são carnais? E isso acontece. E naquela situação eles estavam com esse uso exagerado sobre falar em línguas e profetizar, e eles achavam que quem falava isso tinha prioridade na ordem do culto, e eles se achavam melhores porque profetizavam e o outro tinha um dom diferente deles, e desvalorizavam o que o Senhor tinha depositado sobre os outros irmãos. Então essas pessoas, esses profetas e essas pessoas com dom de língua, eles estavam, como alguns vão dizer, fora de controle. Eles estavam profetizando coisas que não vinham do Espírito de Deus. E acho que hoje também isso é muito comum, né? Ei, irmão, eu profetizo na sua vida um carro. Eu profetizo na sua vida uma casa. Eu profetizo na sua vida a viagem dos seus sonhos. Mas será que é o Espírito de Deus que está falando isso? E aí a profecia, ela virou um monte de coisa, menos falar da parte de Deus. As pessoas começam a falar um xarabacaia e começam a achar que tem prioridade porque falam em uma língua que é muito diferente das demais. Então a gente vê como a igreja de Corinto, dentro dessa sua arrogância, principalmente dentro de alguns irmãos arrogantes que se achavam superiores aos outros no uso dos dons, estava causando mais mal que bem para a própria comunidade. Não estava existindo edificação. E a gente vê um primeiro ponto que é importante,
é que o Espírito Santo, ele sempre glorifica a Cristo. O Espírito Santo, ele nunca vai causar confusão, mas o alvo dele é apontar para Jesus. Os versos 1 a 3 a gente vai ver isso. E Paulo vai dar para a gente aqui, ou vai esclarecer, alguns indicadores que uma pessoa está sob o controle do Espírito de Deus. Então, os coríntios tinham muito uma coisa que eles chamavam de fala inspirada, que vinha muito também da religião antiga deles, né? Que eles falavam como se tivessem sido inspirados, e nas religiões antigas, eles estavam sendo inspirados por demônios. Então, agora, como convertidos, eles tomam essa primazia no culto e trabalham como se eles estivessem falando inspirados por Deus. Mas muitas vezes não estavam. E muitas vezes o que eles estavam falando não era nem algo coerente com a mensagem do Evangelho. Olha o verso 1 aí. Vamos começar agora a exposição dos versos. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. O primeiro ponto de Paulo é que ele quer que os membros da comunidade eles sejam informados ou tenham ciência sobre algo que é importante. E a gente vê a continuação do verso e fala sobre a respeito dos dons espirituais. Só que quando a gente olha para o grego original, o grego original não traz dons espirituais, ele traz espirituais. O que são esses espirituais? Pessoas que se manifestavam em línguas ou profecia de modo errado. Lá no 1 Coríntios 14, 37, deixa eu abrir aqui rapidinho, se está perto. Ele fala assim, ó, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça as coisas que vos escrevo, que são mandamentos do Senhor. Então, Paulo está falando que não quer que eles sejam desinformados a respeito dessas pessoas que estavam falando em línguas e profetizando na igreja, como se eles fossem o suprassumo de uma espiritualidade dentro da comunidade. Então, uma pessoa que fala do Espírito de Deus, ela nunca vai diminuir Jesus. Ela sempre vai glorificar Jesus. João 16, versos 13 e 14, diz assim: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Então, uma pessoa movida pelo Espírito Santo, ela sempre vai glorificar Jesus. O cristão, ele é sempre alguém que está sob o controle do Espírito. E não sob o controle da carne ou sob o controle de um espírito demoníaco. E a consequência disso é glorificar Jesus. E aí ele começa a corrigir a ignorância desses irmãos, lembrando do passado deles. Olha o verso 2. Vocês sabem que quando vocês eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos conforme vocês eram guiados. Então, esses ídolos mudos não tinham poder de falar. E o ídolo é um demônio. E as pessoas movidas por um espírito de demônio falavam dentro da reunião dessas religiões pagãs e se diziam inspirados. Falavam falas inspiradas. E a verdade é que isso estava acontecendo ainda na comunidade dos coríntios. Olha o verso 3. Porque quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Ou seja, havia irmãos que se diziam inspirados pelo Espírito de Deus, mas que estavam afirmando algo que o Espírito de Deus nunca afirmaria. Maldito Jesus. Alguns teólogos vão trabalhar com a ideia de que essa palavra anátema, ela vai fazer uma referência a Jesus ter se tornado maldição por nós ao morrer numa cruz.
Mas essa não parece a conclusão mais clara ou mais básica. Parece que esses irmãos estavam usando totalmente errado a graça de Deus sobre a vida dele em forma de dom. E Paulo vai continuar dizendo, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Só que alguém falar Senhor Jesus é fácil. Eu posso ir ali fora e catar uma pessoa e falar assim, olha, eu te dou R$50, você só precisa ir lá dentro, pegar o microfone e falar assim, Senhor Jesus. Só isso. Depois disso, R$50 é teu. Paulo não está falando sobre uma verbalização comum e simples. Ele está falando sobre um estilo de vida que declara o senhorio e a soberania de Jesus sobre ele. Paulo está dizendo que se alguém de fato tem o Espírito Santo, ele vai declarar Jesus. Ele vai afirmar que Jesus é Senhor sobre a sua vida. Ele é o Salvador da sua vida e soberano sobre a sua vida. E uma pessoa que tem esse reconhecimento, ela consegue falar pelo Espírito de Deus. Porque ela já tem o Espírito em si. Amém, gente? Eu sei que vocês querem chegar no dom, mas vamos lá. Então a gente vê que espiritualidade, ele não é falar em línguas, mas é declarar o senhorio de Cristo sobre a sua vida. E esses irmãos, eles falavam muito dessas falas inspiradas, porque nas religiões pagãs tinha muito essa questão de êxtase espiritual, de entusiasmo espiritual. E aí eles entravam nessa onda e falavam assim, não, eu estou surfando no máximo da espiritualidade que o Senhor está liberando sobre mim. Falsos. Muitos estavam enganando e muitos estavam operando de forma equivocada. Mas o engano já estava ali. E não estava havendo edificação sobre a igreja. E quando a gente olha para esse tema sobre os dons, de como eles estavam diminuindo os outros por conta de um dom diferente, a gente lembra que lá atrás eles já estavam se dividindo por conta de escolha dos seus mestres preferidos, né? Então a arrogância deles ainda estava nisso aí também. Não, o fulano é superior porque tem o dom de profecia. Não, o fulano é superior porque tem o dom de línguas. Não, o fulano é superior porque tem o dom de cura. E a Bíblia afirma que ninguém é superior quanto a isso. Todos nós dependemos dos nossos irmãos. Todos nós dependemos da graça que é depositada sobre o próximo. E por eles estarem se dividindo nesse tema, nesse ponto, Paulo vai falar sobre essa diversidade dos dons, mas que é oriunda de uma mesma fonte. E que fonte é essa? A Trindade. Olha como ele expõe a Trindade dos versos 4 a 6. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor, ou uma referência a Jesus, é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, se a fonte dos dons sobre a igreja é a Trindade, e a Trindade é essa união de amor, de honra, de submissão, qual é o nosso comportamento quanto aos dons? É usá-los em amor, em submissão, em honra. Não para egoísmo e não para benefício próprio. Na relação da Trindade, é uma relação de honra, onde o Pai honra o Filho e o Espírito. O Espírito honra o Filho e o Pai. O Filho vai honrar o Pai e o Espírito. E eles se submetem. E eles amam um ao outro. Então, como deve ser o nosso uso dos dons? Em amor, em submissão, em honra. Eles são concedidos pela graça de um Deus triuno. Não é para competição, não é para concorrência, não é para exaltação, nem para humilhação. É para a edificação do corpo de Cristo. E embora haja um só Espírito, ele distribui os seus dons
ou os seus presentes, ou os seus talentos, de forma diferente para pessoas diferentes, para servirem em ministérios diferentes. E aí o verso 7 vai dizer para a gente que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando uma coisa, um fim proveitoso. E esse fim proveitoso é o que é benéfico para a igreja. Eles não são para exaltação humana, mas para o benefício de todo o corpo de Cristo. Então, o dom que é dado para um irmão não é para ele, mas é para o benefício do corpo. E agora Paulo vai começar a sua lista dos dons. E ele não quer ser exaustivo ou conclusivo quanto a essa relação dos dons. Mas a intenção do apóstolo é que os irmãos entendam que há diversidade da manifestação e da operação do Espírito dentro de uma igreja. Vamos lá. Agora vai começar a listinha. Deixa eu ver que horas são. Estou atrasado. Vai ter que ser 45 minutos, 40 não vai dar. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Parece que ele começa a lista dos dons de uma forma bem pontual e intencional, porque ele sabia que sabedoria e conhecimento eram coisas que atraíam muito a atenção dos coríntios. Lembra que a gente já falou sobre a sabedoria de Deus? E o que é a sabedoria de Deus? Cristo crucificado. Agora, vamos lá para os seus significados de cada dom. Palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Tem um pensamento de que palavra de sabedoria e palavra de conhecimento vai ter um tom bem simplista. Então, o que seria palavra de sabedoria? Reconhecer a mensagem do Cristo crucificado e que essa é a verdade, é a verdadeira sabedoria de Deus. Ponto. Para essa visão, isso é palavra de sabedoria. E o que seria palavra de conhecimento? Ensino inspirado, como receber uma clareza súbita sobre o significado das Escrituras. Bem simples. Uma outra interpretação vai considerar esses dons também bem comuns e não como dons miraculosos ou algo sobrenatural. Então ele vai dizer que palavra de sabedoria simplesmente significa a capacidade de falar uma palavra sábia em várias situações. E a palavra de conhecimento é a capacidade de falar com conhecimento acerca de uma situação. E conhecimento, ele está falando aqui, ou essa visão está falando aqui, sobre um conhecimento basicamente técnico. Basicamente seria uma instrução normal. Mas o pensamento mais geral, e é basicamente o que a gente acredita, é que a palavra de sabedoria, ela é como uma ferramenta para apresentar os conselhos sábios de Deus na resolução de conflitos e revelação de processos a serem trilhados para alcançar a sujeição da vontade de Deus. A gente precisa lembrar que os dons são uma manifestação do Espírito. Então, para mim, as duas primeiras visões não fazem muito sentido. Para mim, essa daqui é mais coloquial, porque ela expressa algo que vem do próprio Senhor. Deus capacita uma pessoa a falar sabiamente para resolver um conflito, ou na resolução e revelação de um processo para a pessoa se submeter à vontade do Senhor. Atos 15 vai falar isso, quando o Tiago se levanta em voz na reunião que estava tendo ali, onde estava uma discussão sobre circuncisão ou não circuncidar, sobre o Espírito estar sendo derramado sobre os gentios, acho que não é nem a circuncisão, é do Espírito derramado sobre os gentios. E ele se levanta com uma palavra de sabedoria, de instrução. Ele resolve o conflito e direciona a situação. E palavra de conhecimento seria o quê? A revelação de uma informação que procede do Espírito de Deus. E essa informação é relacionada à vida de uma pessoa
ou de um ambiente comunitário. Então, se a palavra de sabedoria ela aponta uma resolução de um conflito, a palavra de conhecimento ela revela o estado atual de uma pessoa ou de um ambiente. E ela também vai direcionar para o propósito que ela precisa alcançar. E isso vai trazer edificação sobre a vida de uma pessoa. Vamos continuando. A um é dada a fé no mesmo Espírito, a outro no mesmo Espírito dons de curar. E quando Paulo está falando sobre fé, ele não está falando sobre a fé comum, que ela é comum a todos os cristãos, como uma fé salvífica, como Paulo vai falar lá em Efésios 2. Mas Paulo está falando de uma fé extraordinária, uma fé superior que para crer em milagres e enfrentar grandes desafios quando eles acontecem. Paulo está falando de uma fé que ela é encorajadora. Paulo está falando de uma fé que ela estimula as pessoas a crer em algo poderoso do Senhor, a confiar na graça e no caráter de Deus. Não é só uma fé que nos garante a salvação, mas uma fé que nos confirma diante de Deus que Ele é poderoso para fazer tal coisa. Amém? Embora nós devamos crescer e desenvolver a nossa fé, essa fé aqui é uma ação especial do Senhor. É uma ação especial do Espírito. E isso é extremamente importante para nós. Essa fé ela é contagiante, ela é motivadora. Imagine uma comunidade com pessoas com esse dom de fé, que são capazes de contagiar pela manifestação do Espírito, a perseverarem, a confiarem no caráter de Deus. E fé não é um pensamento positivo. Nem a fé comum, nem a fé dotada do Espírito. As pessoas costumam muito, não, porque eu tenho fé que isso vai dar certo. Isso não é fé, só é pensamento positivo. A fé, ela se baseia no caráter de Deus, em confiar em quem Deus é de verdade. Amém? Amém. Vamos lá, dom de cura. E no grego original, ele não traz isso como um singular. Ele não vai falar sobre dom de cura, vai falar sobre dons de cura, no plural. E esse dom, ele é uma capacidade de curar vários tipos de doenças e enfermidades por meio do poder de Deus. Então, esse dom, ele é capaz de curar problemas físicos, ele é capaz de curar problemas emocionais e espíritos de enfermidade. Duas referências para vocês anotarem aí, para depois dar uma lida. Lucas 9, 42 e Lucas 13, 11. E o dom de cura, ele é importante para uma comunidade por 4 pontinhos básicos aqui. Ele autentica a mensagem do Evangelho, ele traz conforto e saúde para aqueles que estão doentes e assim demonstra um atributo divino de misericórdia de Deus. Ele capacita as pessoas para o serviço, porque ele remove os impedimentos que a pessoa tinha. E ele provê oportunidade para que Deus seja glorificado à medida que as pessoas veem provas materiais do seu amor, da sua bondade e do seu poder. Agora, o dom de cura é o único meio pelo qual Deus cura? Só uma pessoa que tem o dom de cura, ela pode curar? Sim ou não? Sim? Não. Muito bem. Todo discípulo de Jesus recebe autoridade para curar no seu nome. Olha aí, Mateus 10, 8. Vocês querem abrir? Esse dá para esperar. Amém? Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Jesus está falando para pessoas que estavam dotadas desse dom? Estavam capacitadas por esse dom? Não, estava falando para os seus discípulos. Marcos 16, versos 17 e 18. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos
sobre enfermos, eles ficarão curados. Então, cura não é uma questão, uma situação só para quem recebe o dom de cura, mas é uma autoridade comissionada a todo discípulo de Jesus. Só que as pessoas que recebem esse tipo de dom, elas vão agir mais especificamente nisso. Amém? Tá ficando claro para vocês? A outro, operações de milagres. O que seria operações de milagres? Realização de atos sobrenaturais que desafiam as leis da natureza. Todo tipo de atividade que vai evidenciar o grande poder de Deus. Quer ver uns exemplos? Não tem os textos, só os exemplos. Pragas do Egito. Elias dividindo o Rio Jordão. Eliseu fazendo um machado flutuar. São exemplos de operações de milagres que não estão relacionados à cura. Jesus multiplica a comida. Paulo ressuscitando o Eutico depois de ele morrer após ter caído na janela. Amém, gente? Vocês estão quietinhos? Profecia. Agora, esquentou. Capacidade de falar da parte de Deus, trazendo revelação do coração e da mente de Deus, de uma forma, de uma linguagem humana. E essa profecia vai trazer edificação, consolação e exortação para a igreja. O que a profecia não traz? Acusação. Mas ela exorta a mudança. A profecia não destrói, mas ela constrói. Ela não se limita a criticar e julgar, mas a edificar o próximo. A profecia não tem como um fim trazer peso, mas ela traz consolação e esperança. A profecia, ela também ministra ao coração de um incrédulo, revelando a presença de Deus. E essa revelação não está relacionada a novas doutrinas, a expandir o cânon bíblico, mas revelar o desejo do Senhor. No ambiente corporativo de igreja, o dom da profecia, ele é mais importante para a edificação do corpo. Se a palavra de conhecimento ela está relacionada a revelar o estado atual de uma pessoa, a profecia ela aponta para qual lugar em Deus essa pessoa precisa chegar. Ela é como se fosse um destino profético. E essa linguagem profética não está relacionada ou não tem a ver a falar quem a pessoa é, a fazer uma acusação. Mas ela está relacionada a falar quem essa pessoa foi criada para ser desde a eternidade. Então ela é esse apontamento para o destino que essa pessoa tem que chegar. E a profecia na igreja, ela sempre vai estar sujeita ao ensino das Escrituras. Ela nunca vai andar em discordância com aquilo que a Bíblia fala ou afirma, mas ela sempre vai andar alinhada com o ensino bíblico. Amém? Nenhuma palavra profética, ela nunca vai contra a Bíblia. Então, qualquer palavra que seja considerada profética, mas que não tenha amparo bíblico, ela não tem características de profecia. Amém? Estamos chegando no final. 41 minutos já. 50, né? Discernimento de espíritos. Capacidade de discernir entre influências espirituais boas e más. Capacidade de reconhecer se uma pessoa está sendo influenciada pelo Espírito de Deus ou pelo espírito demoníaco. Não só uma pessoa, mas um ambiente coletivo. Tem uma definição que diz que esse discernimento de espírito ele é reconhecer também a motivação por trás da ação. E aí tem um exemplo que eu queria trazer. Imaginem vocês que uma pessoa ela começa a dançar de forma louca no momento do culto, no momento da adoração.
E os movimentos que essa pessoa faz, eles começam a atrair muita atenção para ela. E as pessoas começam a desviar o seu foco em Jesus, de Jesus, e começa a desviar o foco para essa pessoa. Como que a gente sabe se essa pessoa não está sendo influenciada pelas suas emoções? Que essa pessoa não está sendo influenciada pelo Espírito de Deus? Como, por exemplo, Davi, chegando com a arca, lá em 2 Samuel 6, se eu não me engano, onde ele dançava loucamente diante de Deus, ou se essa pessoa está sendo influenciada por um demônio. Discernimento de espírito. Hoje em dia a gente quase não vê mais manifestação demoníaca, né? Os espíritos, eles quase não gostam mais de falar, né? Eles não passam mais pela sabatina do microfone, né? Mas muitos deles estão em muitas igrejas, em muitas comunidades, agindo e influenciando. Como a gente identifica se uma pessoa está sob o Espírito de Deus ou sob o Espírito de demônio? Discernimento de espírito. Como identificar a fonte de uma enfermidade? Se ela é física, se ela é psicossomática ou se ela é espiritual? Discernimento de espírito. Discernindo o que está a motivação por trás da ação. E esse dom de discernimento, ele também opera no serviço de libertação espiritual, mas que eu não vou tratar sobre isso hoje. Então, Mateus 24, de novo Mateus 24, alguns versos, o 4, o 5 e o 24, vão falar sobre esse discernimento que ele evita o engano. Fim dos tempos, ele também é caracterizado por sinais, maravilhas e falso evangelho. Porque muitos vão surgir em nome do Senhor, operando sinais e maravilhas, mas na verdade são manipuladores e controladores. Como discernir essas coisas? Como saber a fonte, a motivação por trás da ação? Discernimento de espírito. Talvez seja um dos dons mais importantes para o nosso tempo e para o período do fim. Atos 16, Paulo expulsa um espírito de adivinhação de uma jovem, e essa jovem andava atrás dele gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Mas Paulo discerne que a motivação por trás da ação não é o Espírito de Deus, mas era um espírito de demônio. E ele expulsa o demônio dessa menina. E depois acaba acontecendo confusão ali, porque ela dava muito lucro para os seus senhores. João vai destacar outra importância desse dom, lá em 1 João 4:1, onde ele diz: amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Então a gente vê como operar nesse dom é extremamente importante para os nossos dias, a cada passo que a gente caminha para o tempo do fim. Amém? Estamos juntos? Estamos chegando no final. Quando alguém que está com o microfone na mão diz que está chegando no final, não significa nada, mas eu estou acabando. Variedade de língua, capacidade de falar em línguas desconhecidas que podem ser entendidas por outros ou somente por Deus. Essa língua estranha, alguns vão traduzir como, ou definir como uma fala ou um louvor expresso em sílabas não compreendidas pelo locutor e os ouvintes e dirigida a Deus. Mas às vezes esse falar em línguas vai ser nessa língua espiritual, mas em outros momentos ele vai ser em uma linguagem natural, em outro idioma. Quer ver um exemplo? No caso do Pentecostes. As pessoas estavam escutando cada um na sua língua materna. E pode ser qualquer um dos dois.
Em determinados momentos, a língua estranha, ela pode ser uma capacitação do Senhor, por exemplo, para a evangelização. Imagina que você vai para a China e na viagem para a China você vai fazer uma escala em Dubai. Né? E lá em Dubai, o Senhor fala assim, fala de mim para aquela pessoa ali. Um árabe que não fala português e você não fala árabe. Vai fazer o quê? Linguagem de sinal? A gente vê aqui um momento onde o dom de línguas ele pode operar. Onde o Senhor capacita uma pessoa a falar em uma linguagem ou um idioma que ela naturalmente não sabe. O dom de línguas, quando há interpretação, ele tem a característica de profecia. E a profecia edifica, exorta e consola. E o dom de línguas, ele é uma forma de edificação pessoal através da oração. Quando a gente fala sobre edificação pessoal, alguns vão tratar que essa questão de falar em línguas não é um dom do Espírito, porque o dom é para serviço do próximo. Mas vamos lá. Quando eu me edifico só para mim? Quando eu cresço em santidade só para mim? Não, é para o outro. E Paulo está colocando esse ponto dentro do quê? Da relação de dons, que é uma capacitação do Espírito. Então o dom de língua, ele também pode ser usado em prol do outro, na sua edificação. E aqui eu queria tocar num ponto que pode ser importante, porque muitas vezes as pessoas tratam o dom de língua como se ele fosse a evidência do batismo do Espírito Santo. Se uma pessoa não fala em línguas, então ela não é batizada no Espírito, então ela não tem o Espírito. Isso não é uma verdade. Se tem alguém aqui que não fala em línguas e você já ouviu isso, alguém falando isso sobre a sua vida, que você então não é batizado, não é capacitado pelo Espírito, isso não é uma verdade. O Senhor distribui os seus dons a quem Ele quer e da maneira que Ele quer. Mas a gente também observa que parece existir uma graça especial de Deus sobre esse dom, justamente por ser um dom que edifica a pessoa, que edifica a si mesmo. Então, se você não tem esse dom, peça ao Senhor. Não tem problema. Parece que o Senhor tem uma graça especial sobre esse dom. Parece que Ele olha para esse e fala, não, esse aqui eu gosto muito, eu vou dar para o máximo de gente que der. Para o máximo de pessoas que conseguir. Outra inverdade sobre o dom de línguas é que Paulo faz uma proibição quanto ao seu uso no culto. Não é verdade. 1 Coríntios 14, 39, ele diz, portanto, meus irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar e não proíbam que se fale em línguas. A gente vai chegar no capítulo 14 e a gente vê o que Paulo está falando. Mas Paulo estava falando sobre pessoas que usavam de forma exagerada o dom de língua como forma de expor que eram maduros o suficiente, ou que eram espiritualmente mais maduros que o outro e estava tendo confusão. Está falando de orar para ser batizado no dom de línguas. É uma... Sim. Mas é uma capacitação... continua sendo uma capacitação do Espírito. A gente vai orar. Vai impor mãos. Mas ainda assim é uma ação de Deus.
Eu também. Não do Maurício, mas de uma outra pessoa. Mas ainda assim é uma operação do Espírito. Ainda assim a fonte continua sendo Deus. Continua sendo o Espírito. Entendeu? Não é algo que eu posso tirar de mim mesmo e te dar. Porque não depende de mim, depende da vontade do Senhor. Se Ele não quiser, não vai acontecer. É uma coisa, cura. Deus quer curar? Claro que Ele quer curar. Mas Ele vai curar todo mundo? Não. Amém? Estamos caminhando. Pode tocar a guitarra aí. Interpretação de línguas. Capacidade de interpretar o significado dessas línguas inspiradas pelo Espírito. E aqui está falando mais sobre essas línguas espirituais. Agora, o que a interpretação de línguas não é? Tradução simultânea. Não é uma tradução. A pessoa pode ficar 20 minutos falando em línguas e a interpretação ser uma frase. Ser uma palavra, de repente. Porque é interpretar o que o Senhor quer comunicar para uma pessoa ou para um ambiente coletivo. E Paulo vai colocar essa questão da língua com interpretação no patamar de profecia. E ele vai dizer que a interpretação de línguas ele é algo importante para a igreja. Porque se entra na característica de profecia, tem edificação e exortação. Ele vai falar aqui, ó, 1 Coríntios 14, 13. Por isso, quem fala em línguas, ore para que as possa interpretar. Amém? Estamos chegando lá. Eu sei que não está aquela animação, que as pessoas caracteristicamente acham, quando vai falar sobre dons do Espírito, porque acho que parece que todo lugar que vai falar sobre dom do Espírito, existe aquele negócio de ativação profética. Mas a gente está entendendo o que Paulo quer falar com isso. E olha que ele não deixou discriminadinho aqui, cada um nesse texto. E ele vai encerrar essa perícope, essa porção, dizendo que um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas e distribui a cada um individualmente conforme Ele quer. Então a gente vê que não depende da nossa força. O Espírito distribui conforme Ele quer. Tiago, eu posso orar por um dom? Pode. Eu oro por dons. Para a minha vida, para a comunidade, para a minha vida, alguns específicos. Significa que Deus vai me dar os que eu estou pedindo? Não necessariamente. Mas o dom que Ele me der, com certeza vai ser a melhor coisa. Porque Ele faz do jeito que Ele quer. E o que Ele faz é visando um benefício mútuo. Um benefício coletivo. Agora, algumas coisas para a gente pensar. Por que nós não vivemos com uma atividade maior dos dons? Por que os dons na igreja, embora tão diversos, pareçam tão raros? Por que como uma dádiva da graça de Deus, parece que a gente quase não vê operação de dons hoje na igreja? Paulo começa a falar isso no primeiro versículo, porque somos desinformados. Porque a gente não quer saber dos dons. A gente quer ser afetado pelos dons, mas não quer saber muito. Outro ponto é porque nós somos muito consumistas ainda. Geralmente a gente vem para a igreja com a intenção de receber e não de distribuir. Outro ponto é porque ainda nos falta fome de Deus. Fome pelo Senhor e pela sua manifestação. Outro ponto é o egoísmo. Sabe quando o Espírito toca ali na sua mente, no seu coração e fala assim, vai lá, atravessa a rua e ora por aquela pessoa, porque eu quero curar ela. E a gente fica assim, e se isso for da minha cabeça? E se eu for até lá, atravessar a rua, orar por aquela pessoa e ela não for curada? Que opinião ela vai ter sobre mim?
Será que ela vai me achar louco? Ou seja, nós estamos olhando mais para nós, egoístas. Outro ponto, que a gente vê uma referência em Atos 3, excesso de recursos. O excesso de recurso faz a gente organizar a nossa vida a ponto de não depender do Senhor. Atos 3, os discípulos estão passando e o homem vai lá e pede esmola. E Pedro fala o quê? Não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Sabe por que às vezes a gente não opera no dom? Porque a gente tem prata e ouro. Porque a gente quer depender da força do nosso braço e não da força que vem do Senhor. Mas eu quero te dar motivos para você se mover nos dons, para você buscar os dons, para você ser zeloso pelos dons. O primeiro e grande motivo é a edificação do corpo de Cristo. Deus deseja compartilhar os seus dons porque eles são ferramentas para a edificação do corpo de Cristo. Todo aquele que deseja que o corpo do Senhor cresça, seja edificado, chegue à maturidade, vai buscar os dons de Deus. Todo aquele que deseja ver crescimento comunitário, ele vai buscar, porque ele sabe que o dom não é para mim. O dom não é para você. O dom é através de você. Por causa dos abusos no uso dos dons, desconfiança e incerteza muitas vezes pairam pela igreja quando a gente fala sobre dons. Mas uma coisa a gente pode ter certeza: os dons, eles eram ferramentas preciosas para a igreja no primeiro século e eles são ferramentas preciosas de Deus para a igreja hoje. Não despreze os dons do Senhor. O Senhor deseja habilitar o seu corpo. Quando alguém pega um carro, sai e atropela alguém, ninguém fala assim: meu Deus, então eu nunca mais vou pegar um carro. Mas o que a gente faz? Dirige com cautela, com cuidado. Esquecer dos dons ou negligenciar os dons por causa de um uso errado não é a resposta, mas é se manifestar nos dons da maneira correta. O segundo ponto que eu quero trazer como uma motivação para você é que nós devemos buscar os dons. Se manifestar nos dons não é uma opção para a igreja, é uma ordem apostólica. 1 Coríntios 12, 31, Paulo diz: procurem com zelo os melhores dons. 1 Coríntios 14, 1, ele fala: sigam o amor e procurem com zelo os melhores dons. Não é se você quiser, mas você deve. Já foi trazido esse exemplo aqui e eu quero falar de novo. Sabe quando você precisa sair de casa, a sua casa está trancada e você não sabe onde está a chave? O que você faz? Quer saber? Então também nem vou mais. Vou ficar em casa. Não, você vai procurar a chave até encontrar. E provavelmente você vai procurar com desespero, porque você não quer ficar trancado. Então, o que isso mostra pra gente? O que isso ensina pra gente? Que nós devemos sim buscar os dons, com zelo e com desespero. Porque isso é uma bênção de Deus para a sua igreja, para a edificação do seu corpo. E um outro ponto para a gente encerrar é o amor ao próximo. Um dom nunca é para mim, mas ele é uma capacitação do Espírito para edificar outros. Sabe o que é um dom? É você ganhar um presente, mas você olhar a etiqueta desse presente. E aí eu te dou um presente e você acha assim: nossa, é meu. E aí você olha a etiqueta e fala assim: não é meu, é para outra pessoa. E como que a gente flui nisso? No amor.
A base para os dons é o amor. Vou trazer um outro exemplo e aí a gente vai encerrar de vez. No deserto, o diabo tentou Jesus. Falou assim: se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se ele transforma a pedra em pão, quem ia ser beneficiado? Ele mesmo, só tinha ele ali. Mas Jesus não concorda, não cede, repreende Satanás. Porque ele sabia que ia chegar um tempo em que ele ia transformar, ia multiplicar pães para o benefício de quem? Dos outros. Então, se você quer um exemplo para operar nos dons, veja o exemplo de Jesus. Um dom nunca é para mim, mas é para fluir através de mim e abençoar outros. Então, quando a gente caminha nesse fundamento do amor, a gente vai sempre enxergar isso. O desejo de se manifestar nos dons, para que a minha vida e o meu serviço abençoe a vida de outras pessoas. Então, queridos, a minha motivação e o meu desejo e a minha oração nesse final é que o Senhor capacite a sua igreja com dons. Nós não devemos e não podemos correr do serviço de buscar os dons com zelo. O Senhor deseja habilitar a sua igreja. Ele deseja habilitar a sua igreja. Ele quer habilitar os seus filhos. E a nossa resposta é buscar. É se colocar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu estou aqui. Libera um dom sobre a minha vida para eu servir os meus irmãos. Libera um dom sobre a minha vida para servir a minha comunidade melhor. Não com egoísmo, mas sempre pelo amor. Amém, queridos? Quantos entendem isso? Quantos querem ser habilitados pelo Espírito de Deus? Quantos querem ser plenos no poder de Deus, fluindo através dos dons, servindo a sua comunidade, edificando o corpo de Cristo? Então sigamos as ordens do apóstolo Paulo. Busquem os dons, busquem com zelo, busquem com intensidade. E que Deus te abençoe.